Boa tarde, meu nome é Ronaldo Aurelião. Estou aqui para apresentar o seminário da disciplina Anatomia e Morfologia das Funerógamas. O tema a ser abordado é a folha, suas funções, adaptações e particularidades. Bem, a folha ela tem uma estreita relação com o caule. A sua origem é através do meristema apical caulinar. A folha também ela apresenta um crescimento determinado, que seria, quer dizer, a folha ela não apresenta um crescimento secundário como as raízes do caule. O crescimento da folha ela acontece a determinado ponto e para. E essa relação da folha com o caule se mantém com a questão dos tecidos vasculares, né? Existe uma extensão dos tecidos condutores, né, através do xilema e floema, que se consubstanciam nas nervuras das folhas. E a folha, primordialmente, é um órgão fotossintetizante. Por meio da folha, né, através dos cloroplastos, que ocorre a reação bioquímica que chamamos de fotossíntese. A folha é um órgão bastante plástico, é muito funcional. Então, a fotossíntese é a característica primordial através dos cloroplastos. Existe a respiração, que é a forma de obtenção de energia através da quebra da molécula de glicose liberada oxigênio. Os estômagos têm uma grande participação nesse processo, assim como também na transpiração, os estômagos estão presentes. A transpiração consiste na eliminação de vapor d'água para o meio externo. Existe a glutação, onde existem estruturas chamadas hidatódios. A glutação consiste na eliminação de gotículas de água quando existe grande umidade atmosférica, grande concentração de água no solo. A folha também ela é responsável por reprodução, né, na medida que ela pode guardar estruturas que são responsáveis por manter a reprodução de alguma espécie. É o caso das pteridófitas, onde os soros são localizados nas folhas, né? E os soros são muito importantes para a reprodução dessas plantas. E também a folha tem a função de transporte através dos vasos condutores, né, xilema e floema, que estão presentes nas suas nervuras. As adaptações da folha dizem respeito ao ambiente que as plantas estão. As plantas que estão com condições ambientais favoráveis, geralmente elas têm o parênquima palissádico e o lacunoso. O parênquima palissádico ele é rico em clorofila e o lacunoso ele tem espaços intercelulares onde ocorrem trocas gasosas. Quando a planta está num ambiente muito abundante de água, geralmente as estruturas mais desenvolvidas é o arênquima, que é uma espécie de câmara de gás que ajuda a planta a flutuar, e os dropódios, que são responsáveis pelo balanço hídrico e salino da planta, no ambiente aquático, um ambiente com muita água. E as xerófitas, que vivem em ambientes com escassez hídrica, geralmente ambientes áridos, semiáridos, e elas desenvolvem estruturas como a cutícula, né, que é uma estrutura espessa que protege contra a luminosidade intensa, contra altas temperaturas, evita também a perda de água. Estruturas chamadas de espinhos, que é uma espécie de modificação das folhas, né? E uma estrutura bastante desenvolvida que é o parênquima aquífero, que ele armazena água e nutrientes. E é muito importante num ambiente que existe a escassez de água. E as estruturas adaptativas da folha, né? Então, tem os espinhos, como já foi falado, que evita a perda de água, muito comum nas cactáceas, né, de clima semiárido, clima árido. O catáfilo, que é uma espécie de modificação da folha em estrutura subterrânea, né, que ajuda a proteger a estrutura, é muito presente, por exemplo, na cebola. A gravinha, que é uma estrutura de fixação, principalmente em substratos que estão a uma certa altura e a planta precisa se fixar, então ela usa a gravinha. A bráctea, que é uma modificação foliar que é responsável por proteção, principalmente na atração de polinizadores. Nesse caso, é uma estrutura muito importante para as flores. As plantas halófitas, que vivem em ambiente com água, com bastante salubridade, desenvolvem estruturas chamadas glândulas de sal. Os hidropódios, como já foi falado, eles são responsáveis pelo balanço hídrico e mineral em plantas que habitam ambientes que têm muita água. Tricomas, que são estruturas da epiderme, que é responsável pela proteção contra a predação, a herbivoria. Também promove a secreção de substâncias como óleos, enzimas. Os cotilédonos, que pode dizer que são folhas formadas no embrião, né, no comecinho lá da semente. Existem essas folhinhas primordiais, chamadas cotilédonos.
A cutícula, que é uma camada de proteção, que é muito importante nas plantas de clima árido, semiárido, como no cerrado, na caatinga. E particulares adaptativas, né? As plantas caducifólias que tendem a perder folhas, né? É o caso das cactáceas de clima árido, né, e semiárido, existe uma zona chamada zona de abscisão, onde existe o hormônio abscísico, o ABA, que forma essa zona e favorece o caimento das folhas. As plantas aquáticas, que, como vimos, existe essa estrutura bastante desenvolvida, que é o pagarênquima aerífero, que é responsável por dar estabilidade à planta e fazer ela flutuar. As plantas halófitas, né, a glândula de sal, né, que ajuda a eliminar o sal, né, e manter o equilíbrio hídrico, de certa maneira, da planta. E as chamadas plantas insetívoras, onde os tricomas, que são estruturas da epiderme, desenvolve glândulas secretoras digestivas que vão a ajudar na digestão de insetos, né? As folhas, por sua funcionalidade, elas têm uma grande relação com a questão das fitopatologias, né? Então, assim, a aparência de uma folha, ela é sintomática quando a presença de algumas doenças, né? Então, por exemplo, alguns sintomas fisiológicos, quando existe um comprometimento do funcionamento dos vasos condutores, existe esses fenômenos da murcha, né? Quando a folha perde flacidez, ou então encharcamento, que é quando existe as células perdem muita água e começa a se acumular nos espaços intercelulares, então o tecido começa a ficar opaco. Existem também sintomas morfológicos que estão relacionados à anomalia no crescimento, diferenciação, multiplicação das células. Então, nós temos exemplos aqui de algumas anomalias que são bem visíveis nas folhas, né, que é a questão do amarelecimento, que é a perda de clorofila, né, assim também como a clorose, que também é uma perda exagerada de clorofila. Temos a inação, que é aparecimento de protuberâncias na epiderme, que levam a necroses, né. Temos a verrugose também, que é uma espécie de necrose que ocorre na folha. Então, essa questão é muito importante, que as folhas, elas indicam, né, sintomas de alguma fitopatologia. E aqui algumas imagens que, de certa forma, resume aí o que falamos, né? Aqui temos a imagem da fotossíntese, que a função primordial que ocorre na folha. Os estômatos, que são muito importantes, tanto na fotossíntese, através da sua abertura para a captação de luz solar, do CO2, vapor d'água, também são importantes na transpiração. Aqui a imagem da glutação, né, que é conhecido popularmente como orvalho, né, que é bem visualizado de manhã cedo, né, onde gotículas finas de água podem ser percebidas. Aqui é a imagem de cactáceas, né, que é onde ocorre a caudossofilia, perda de folhas. São plantas adaptadas à escassez hídrica. Aqui aqui a imagem não é do tricoma. Qual é aqui a estrutura? Ah, sim, lembrei. Aqui a imagem da gravinha, né, que é uma que a gravinha, que é uma estrutura adaptativa para substratos de certa altura, quando a planta pretende se fixar. Aqui são os tricomas, que são estruturas da epiderme, né, que têm função de proteção mecânica contra a predação, como foi visto. E aqui a imagem de uma folha insetívora, onde essas estruturas da epiderme ajudam a capturar os insetos, né, e aqui os tricomas vão ter grande importância na questão das enzimas digestivas, né, para ajudar, então, a absorver a matéria orgânica, né, através dessas enzimas digestivas. E então, terminamos esse nosso pequeno seminário aí, em torno de 8, 9 minutos. Então, eu agradeço. Obrigado.